nós, para essa ilusão de que esse é o eu faz com que a gente fique permanentemente em autodefesa, em reatividade. Então, julgar é uma ação, né, uma forma de você fortalecer esse ego, né, mantendo essa distância, quer dizer, mantendo essa autodefesa. Então, o medo, né, o medo de se colocar em risco faz com que você mantenha isso. A saída sempre qual é? É a gente não estabelecer nenhuma relação com essa entidade, né? Com essa imagem. Nós temos uma imagem de nós mesmos, que é esse ego, e temos uma imagem do outro. Então, sempre que a gente tem uma ação, uma reação, a gente está reforçando essa cadeia, reforçando esse elo. Como não fazer isso? Você pergunta, né? A gente tira a força disso à medida que a gente não participa desse jogo. Então, esse é o lance, é não participar, né? Não continuar fortalecendo essas relações como imagem, né? Mesmo porque nós somos imagens uns dos outros, né? Aquilo que nós vemos nos outros nada mais é do que projeção de nós mesmos. Então a gente julga no outro aquilo que a gente não quer ver em nós mesmos, né? Então é uma forma de estabelecer essa autodefesa sempre através do medo e de forma reativa. Tem um sentido aí de preservação. Nós podemos nos afastar disso, né? Nós podemos, essa é a proposta, né? Sair desse jogo, né? Esse é um jogo que a gente está envolvido desde que a gente chegou ao mundo aí praticamente, né? Então nós podemos ter assim uma capacidade de ver o que é certo, o que é errado, entre aspas, né? De estar no mundo fazendo escolhas, mas sem que haja julgamento, né? Porque no julgamento está implícita também a condenação, né? Então, observar isso, né? Observar em nós mesmos aquilo que nós estamos julgando, né? Sempre que vem uma reação, observar essa reação, né? Observar o pensamento que está levando você, né, ao julgamento. No caso, né, para ser um pouco mais específico aí a respeito das minhas tentativas, né, para ser claro também, eu acho que tudo que a gente chega num foco assim, fica mais fácil da gente conversar, seria no caso a questão da carne, por exemplo. Eu virei vegano de um tempo para cá, por motivos aí de crueldade contra os animais, esse tipo de coisa. Então, de início, o que acontece? Eu percebi que as pessoas não enxergavam as coisas da maneira que eu enxergava. Isso me causou uma revolta no começo. Depois eu fui fazendo esse lance de não julgar. Por quê? Porque cada um tem um nível individual de evolução, cada um tem a sua preocupação, cada um tem o seu tempo. Né? Então, é o que você falou, a partir do momento que você começa a julgar, existe o princípio da condenação. Então, você passa a olhar para as pessoas com outros olhos e entra o lance do ego porque você passa a achar que você é melhor que essa pessoa, só porque você enxerga uma coisa que ele ainda não enxerga. Aí, com o passar do tempo, como que eu venho tentando lidar com isso, né? É no sentido, assim, de não julgar, mas discernir. Talvez aquela pessoa ela esteja naquela situação porque ela ainda não percebeu o que eu percebi. Mas se eu tentar forçar ela a perceber uma coisa que eu não percebi, primeiro que eu vou estar influenciando com a evolução dela. E segundo que talvez ela nem me dê ouvidos pelo fato de eu estar batendo de frente com ela
né, por tentar fazer ela desistir de uma coisa que ela faz há muito tempo. Então, eu passei a perceber isso, né? Então, entrou mais ou menos nisso que você falou, né? Que a gente basicamente tem que se conformar, aceitar e tá ali do lado, dando uma palavra, assim, mas não no sentido de querer mudar a pessoa, né? Seria, assim, realmente cada um com o seu caminho. Isso é muito interessante. E é uma coisa muito difícil você lidar com o ego em si, porque ele ataca de várias maneiras, assim, que você não consegue, muitas vezes, discernir mesmo. Como eu estava falando, de repente você chega, você vê uma pessoa numa necessidade na rua. Aí você imagina na sua cabeça, assim, você ajudando essa pessoa. Espera um pouquinho. Pode ser que você esteja fazendo isso de bom coração, então você pensando, será que alguém vai estar vendo eu ajudar essa determinada pessoa? Então é nesse sentido que eu ando me pegando, meu caro amigo. Nesse sentido. O ego tem várias formas, né, de interferir, né? Vamos colocar aqui o princípio da compaixão, né? Compaixão não é sentir pena de ninguém, né? Mas é se colocar no lugar do outro, né? O Jung fala em alteridade, né? Você tomou essa decisão, né? De ser vegano e tal, observando a questão da crueldade em relação aos animais, etc., né? E você percebe que não faz sentido, né, julgar os outros, mas mesmo assim não consegue deixar de julgar. Então, se colocar no lugar do outro, né, ver a história do outro e compreender que você também passou por um processo para chegar a essa convicção, né, de que não deve mais comer carne, né. Então, se colocar no lugar do outro e não julgar, né? Compreender a história, a situação do outro, a história de vida do outro, né? Então, é ser um com o outro, é estar do lado do outro, né? Então, essa é a chave, né, Eric? Compreender que o outro não teve as mesmas oportunidades que você teve, o mesmo discernimento e tal, né? Nem, mesmo porque isso não implica em ser melhor, né? Absolutamente, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Todos estão em um processo, né? Então, ter a clareza em relação a isso. E também tem uma outra coisa, a partir do momento que você julga a pessoa por isso e você vamos dizer assim, se não se coloca no lugar dela, que é o lance da empatia, no final das contas você está sendo ruim, né? Você está deixando de fazer um bem, porque se você fica do lado dela, se você compreende, se você se põe no lugar dela, por muitas vezes um pequeno gesto que você fizer, ou então você mostrar uma comida diferente para ela que não vai à tal da carne, é um bem que você poderia estar trazendo essa pessoa para o seu lado. A partir do momento que você julga, que você condena, que você está se distanciando, no final das contas, essa pessoa ela vai ficar, ainda se duvidar, ela vai ficar revoltada, falar assim, poxa, o Eric foi dessa forma. Então, se eu conhecer um outro cara que não come a tal da carne, ele vai ser igual, já vira, ou seja, você está fazendo um mal ao invés de você fazer um bem. E, no final das contas, você só está satisfazendo o seu próprio ego, que é a necessidade, entre aspas, inconsciente, de querer ser melhor, de querer ter algum diferencial, de se destacar na multidão, né? Pelo menos é a forma que eu vim entendendo, é assim. Sim, você tem toda a compreensão do processo, né, do que acontece, né? E mesmo assim fica difícil. Então, é essa prática. A compreensão toda você tem, né, Eric? Então, observar. O que a gente tem que enfatizar é essa capacidade de observação, estar presente, né? Totalmente presente. Quando você formular um pensamento, né? Quando você tiver uma reação, observar. Apenas observar, sem julgamento. Apenas observar que você está num processo de reação, né? Você está pensando alguma coisa. Ou reagindo emocionalmente ou através do pensamento.
Certo, e a partir do momento que você modela essa sua reação, muda totalmente a situação. O ideal é você não reagir da maneira que você normalmente reagiria, por isso que você observa a situação. A partir do momento que você tem um controle sobre essa sua reação, você basicamente você está dominando aquela situação. Então, antes de você falar, antes de você pensar, né, porque o pensamento basicamente ele vai lá sozinho, você tem uma condição de estar analisando se você está realmente fazendo a coisa certa. Mas espera um pouquinho. Não é bem assim, né? Essa, uhum. Essa é a diferença, né? Que você pode estabelecer, introduzir essa capacidade de observação em todos os momentos, né? É praticar a observação. Eu não sei se você pratica meditação, né? Alguma coisa nesse sentido, deve ter praticado já, né? Mas é desenvolver essa capacidade de não ficar no automático, né? Senão vai continuar o processo de julgamento, de exclusão, né? De separação, né? Porque o julgamento ele reforça as barreiras, né? Que nos separam, né? Fortalece o ego, né? E continua a separação. Então, quebrar esse processo, né? Impedir que esse processo tenha continuidade, estabelecendo esse intervalo entre os pensamentos, né? E que é o observar sem julgar. Aí você cria um intervalo, quer dizer, aquele processo automático de ver e reagir, né? Ele deixa de acontecer. Então, esse é um processo que, com a prática, vai se estendendo e fortalecendo. Pode falar, Érico. Como tudo é questão da prática, realmente de você correr atrás, né? Esse processo de meditação, para ser sincero, eu nunca consegui meditar me aquietando. E eu percebi isso, eu falei, não, mas espera um pouquinho, deve ter outras maneiras de fazer isso. O que eu faço? É sair do automático, certo? Mas é você deixar de pensar. Maravilha, então bora, eu vou andar. Deixo as minhas pernas no automático e vou me concentrando na minha mente sozinho, enquanto eu vou andando, cantando, minha boca está no automático, e eu vou me conhecendo por dentro, né, vamos dizer assim, vou voltando para o meu próprio interior. E realmente isso aí ele vem ajudado, porque você já deve ter percebido que eu sou extremamente agitado, adoro falar, as próprias relacionamentos que eu tenho por aí, Facebook, etc, é muito nesse sentido. Então isso aí foi ao tempo me fazendo observar, né, aquela coisa assim, eu paro, não é bem assim. Vamos reagir de uma maneira diferente ou não reagir na próxima vez que eu observar essa situação. Isso vem me ajudando demais, demais mesmo. Isso já ajuda, né? Isso já ajuda, embora você já esteja assim, estendendo o pensamento, né? Você fala, eu vou observar para que não aconteça isso ou aquilo, né? Quer dizer, você continua num processo de análise da situação, né? Processo de pensamento. O interessante é você parar e só observar, sem nenhuma consideração, sem fazer nenhuma observação, nenhum ponto de vista, nenhuma conclusão, né? Isso seria o ideal, né? De uma certa forma, você tá mudando, né? Através de uma análise, né? Através de uma análise. Isso é bom, está sendo legal para você, mas você não está deixando esse conjunto de coisas, né? Que é o ego, que é o pensamento, são os pensamentos. Então, se você puder apenas observar, né? Ou você estar presente naquilo que você está fazendo, totalmente presente. E quando a gente está totalmente presente, que nem você falou do caminhar, né? Se você está totalmente presente no momento que você caminha, você não está pensando.
tá? Se você está atento, com plena atenção ao movimento, à natureza, né? Se você realmente está plenamente atento, você está num processo de meditação. Isso é meditação, é estar presente, né? Então, você não está dando oportunidade que esses pensamentos, que esse processo automático de pensamento continue. A gente poderia fazer uma comparação, por exemplo, com o cantar? Se eu estou cantando, prestando atenção no que eu estou cantando, eu não estou pensando? Sim, sim, sim. É a plena atenção, seja o que for que você esteja fazendo. Pode ser caminhando, cantando, respirando, né? Pode ser qualquer forma, né? Mas estando plenamente atento. É muito interessante, porque pela própria questão das coisas que eu gosto de fazer, meus hobbies, as minhas coisas que eu gosto de fazer, eu acabo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que um pouco, vamos dizer assim, do que eu puxei desse hábito, né, tem a ver disso aí. É uma coisa que, para certos momentos, eu estou tentando, vamos dizer assim, desfazer, né, esse hábito, né? Então, justamente quando eu estou caminhando, eu estou cantando, justamente eu quero pegar essa parte que estaria me fazendo pensar e deixar ela fazendo outra coisa, caminhando, andando, enquanto eu tento analisar, como você falou que, né, foi exatamente isso o termo que você falou, exatamente, analisar a situação. Você falou tudo. Hoje, eu observo essa situação, mas eu sou o observador observando o observador, né? Então, eu estou olhando, ver o que ele está observando. Se eu tivesse completamente presente, igual você colocou, eu não estaria analisando nada, eu estaria ali na minha e não teria reação nenhuma, só ficaria observando, né? Discernindo. Espera um pouquinho. Mas a partir do momento que a gente não tem ainda essa capacidade, esse conhecimento, no que a gente está discernindo, a gente está pensando, a gente está julgando, dali já vem uma linhazinha que puxa assim, poxa, mas eu não faria isso. Então você acaba misturando o discernimento com o julgamento e no fim das contas você acaba vendo que você fez aquilo ali só para satisfazer o teu ego. Então essa é uma coisa que você observa, você consegue perceber, mas no final das contas você está pensando, né? Não é o automático, né? Exatamente, exatamente. É um trabalho, né, Eric? Você conhece, né, as bases aí todas, né? Agora, não se cobre, né? Não fique se julgando, né? Vendo dificuldade, absolutamente, né? Procure estar atento, procure fazer, né, uma coisa de cada vez, mas com plena atenção, né? O que eu tento fazer é mais ou menos o seguinte, assim, uma analogia assim, bem interessante, né? Não sei até onde é interessante ou não, mas é a mesma coisa que você olhar num relógio para saber o horário sem ter a necessidade nenhuma de saber o horário, né? Seria mais ou menos isso que eu venho tentando colocar dessa forma, né? Então, vou olhar para o relógio sem necessidade nenhuma de saber que horas são. Pode ser uma prática aí sim, né? Agora, por exemplo, ao caminhar, ao observar, né? Se você vai caminhar e tal, você pode observar, né, qualquer objeto, observar uma planta, uma árvore, né? Mas só observar, né? Ficar assim com sua atenção toda naquele objeto, né? É uma forma de você estar presente também, né? Então, aplicar a plena atenção aí, né? Em todas as oportunidades que você se lembrar, né? Procurar se lembrar disso, né? Porque o processo de pensamento é automático, né? É complicado o pensamento continua existindo, né? Só que você não vai estar mais sendo capturado por ele. A sua atenção não vai ficar capturada por ele. Pode estar passando, continuar passando, mas a sua atenção vai estar focada né, totalmente no presente, totalmente no agora. E pensamento é passado, né? Os pensamentos são passado, né? Quer dizer, o
o fundamental é estarmos presentes. Esse é a doença da humanidade, é não estar presente, né? É estar com a cabeça ocupada por pensamentos, né? A mente dominando a pessoa, né? Não a gente fazendo uso do pensamento, mas o pensamento usando a gente, né? É muito interessante. Uma prática que eu venho adotando, né? Eu tenho alguns amigos aí dos lados da Índia, né? Dos lugares aí, né? Que a gente conhece, tem amizade com todo mundo inteiro. Eles me deram uma dica muito interessante, que no caso, por exemplo, você se utilizar de uma vela acesa e você olhar fixamente para essa chama, dando toda a sua atenção a ela, e você não desvia o seu olhar dela, né? Então seria basicamente aí uma espécie de exercício, né, para você realmente estar presente e você não se deixar devagar por outras situações. A partir do momento que você está concentrado na chama daquela vela, você não dá margem para o seu pensamento devagar. Não sei se faz sentido, mas para mim, nossa, vem ajudando muito, né? Que realmente, por meditação no sentido padrão da coisa que a pessoa conhece, vamos dizer assim, da maneira que as pessoas conhecem, para mim, por enquanto, não vai, né? Mas, por exemplo, com essas tricks, né? Com dessas maneiras eu coloquei para você conseguir evoluir assim bastante. Então, por exemplo, nas caminhadas, como você falou, observar, né? Então, eu estou observando a árvore, o fruto da árvore, um animal, estou dando minha atenção total. Aquela já começa a pensar, nossa, que maravilha que é a criação, perfeição. E não tem como você devagar para outra coisa, cara, é uma maravilha. Você já começa a falar com a natureza, umas coisas assim, e você percebe que todo aquele período de tempo que você se dedicou àquilo, você estava presente. Então, a dificuldade real mesmo é você passar isso para o seu cotidiano, né? Então, você conseguir estar presente, mas não presente no que você está fazendo, que você não vai fazer besteira, assim, entendeu? Você está ali no momento, no agora, né? Não, nem no passado, nem no futuro, poxa, né? O agora mesmo. Mas é a mesma coisa, né? A qualquer momento do dia, né? Você pode pegar a sua caneta para escrever alguma coisa e prestar atenção, né? Em uma caneta, na sua escrita, no que você está fazendo, né? Não precisa ser só no momento que vai caminhar, que vai para a natureza, né? Mas qualquer momento é o momento do agora, né? É o momento da presença. Na verdade, isso, vou ser muito sincero para você, me confundir um pouquinho, tá? Não pelo que você está falando agora, mas é uma confirmação de algo que eu já vinha pensando há algum tempo atrás. Por quê? Nas coisas que eu faço, nas coisas que eu gosto de fazer, nas coisas que eu gosto de me ocupar, realmente eu consigo estar presente, né? Quando eu faço uma determinada coisa, minha mente não está divagando, não está em outra coisa, mas eu não sei até onde esse estar presente é o mesmo estar presente que a gente conversa, que a gente argumenta em relação à vida em si, né? Eu não sei se é exatamente, por exemplo, alguma coisa que você se dedica a fazer, um trabalho manual, um pensamento, no caso, escrever um programa, escrever um livro, escrever uma frase, se esse está presente, até onde seria assim o mesmo estar presente que a gente fala da vida, né? Da consciência, né? Da mente. Eu não sei onde se cruza isso, né? Onde você vê a diferença aí? Tá, tudo bem, foi uma ótima pergunta, você me pegou. Mas exatamente por eu não ver a diferença, assim, entendeu? Justamente por eu ter a minha cota de problemas, e a gente tenta trabalhar essa cota de problemas, e aí, no caso, eu ouço o Bira falando, poxa, o negócio está presente, maravilha. Aí eu falo assim, mas tudo que eu faço é com uma concentração enorme, eu estou presente no momento que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo qualquer outra coisa, mas ainda assim eu não consigo absorver, vamos dizer assim, os frutos, né, desse estar presente fora desse momento de trabalho. A impressão que dá é que eu consigo estar presente somente quando eu estou concentrado com alguma coisa que, entre aspas, que eu gosto de fazer. Né? A partir do momento que você chega em alguma coisa que você não gosta, ou que você não tem tanta vontade, você deixa de estar presente. Mas aquela coisa, poxa, cruzando com a vida real, por que tem essa separação na minha mente? É mais ou menos isso que eu não consigo entender. Não sei nem também se eu consegui me explicar adequadamente aí, expor esse pensamento. A sua prática já é muito interessante, né? Eu acho que o fato de você estar praticando isso em determinados momentos, isso já é muito bom, né?
Eu apenas estou dizendo que esses momentos, eles não precisam ser momentos especiais, né? Quando a gente vai para algum lugar e tal. Que isso pode ser a qualquer momento. Estar em atenção plena. Pode ser cantando, está cantando no chuveiro lá, está totalmente envolvido com a música, né? Esse é o momento, né? Porque o fundamental é você não ser tomado pelos pensamentos, né? É estar realmente com plena atenção. Então, eu vou colocar de uma outra forma. Independente de... Cada um tem as suas escolhas, né, o que segue, o que não segue. A gente não está aqui para argumentar a respeito de religião, nada do tipo. Mas, por exemplo, eu gosto muito de frequentar meu centrozinho espírita, tomar meu passe lá, independente de qualquer coisa. Muitas vezes eu estou parado ali e eu estou prestando atenção no que está sendo dito e vem um pensamento, vem e me rouba a atenção para uma coisa que às vezes eu não gostaria de pensar, não é adequado a pensar. Então, é nesse sentido que nós não estaríamos presentes na nossa vida real. Vamos colocar dessa forma, ou eu estou meio que trocando as bolas? Sim, se você foi tomado pelo pensamento. Entendi. Então, quer dizer que, nesse caso, por exemplo, quanto mais eu treinar, praticar, correr atrás em qualquer área da minha vida, nessa estar presente, isso vai beneficiar todas essas vezes que nós somos tomados por pensamento. Então, na verdade, eu acredito que eu não tinha entendido muito bem antes o que era esse estar presente, porque é alguma coisa que eu estou lutando já há muito tempo para aplicar isso em todos os momentos, não em momentos especiais, somente como você disse. Exatamente, é a plena atenção. Você pode estar realizando um trabalho, como você pode estar assistindo uma palestra, como você está ouvindo uma pessoa, né? É o estar presente, né? Se a gente está ouvindo alguém, está ouvindo plenamente. Quer dizer, a gente não está se preparando para responder aquela pessoa. Então, isso é estar, né, presente. É quando a gente não está num processo de reação, né, e de pensamento automático, né? Então, ao ouvir uma pessoa, é ouvir plenamente. Ao falar, é falar, né? Lógico que você fala a partir daquilo que você pensa em certos casos, né? Porque não se condena o pensamento é importante, né? O problema é essa compulsão em pensar. É o pensamento com o qual a gente não tem controle, esse é o problema. Então, a espontaneidade, por exemplo, num diálogo, é importante, assim, a espontaneidade. É falar sem pensar, né? O que eu quero dizer? Não estar, através dos pensamentos, procurando ter um efeito naquela conversa, né? Ou manipular situações, ou ter controle da situação na conversa, né? Mas ao falar, falar de forma espontânea, né? Por exemplo, Ao ouvir plenamente o outro, né? Ouvir plenamente, quer dizer, toda a atenção voltada ao ouvir. Pode falar, Eric. Por exemplo, no caso, estou dialogando aqui com você agora. Eu estou dando minha total atenção à nossa conversa, só que, de alguma forma, eu não consigo... não é que eu não consigo. Enquanto eu estou conversando com você, eu estou assimilando o que você está dizendo, mas eu já estou matutando na resposta. Você entendeu? Não que eu não tenha a intenção de controlar nada, tipo, como a gente comentou, mas é aquela coisa assim que é mais ou menos inconsciente. Eu estou ouvindo você, estou dando atenção, mas o que eu compreendo a sua ideia, eu já, poxa, mas é isso, é aquilo. Então, isso é o que eu ando tentando melhorar nesse sentido, porque argumentar é uma coisa, espontaneidade, legal, falou daqui, responde dali e tal, você não está, vamos dizer assim, preparando uma reação para aquilo, né? Vamos dizer assim, você está dialogando, mas é uma coisa assim, que a linha é muito tênue de uma para outra, né? Se você não, quase que eu falei policiar, vai vendo, se você não perceber exatamente o que é que você, aonde você está entrando, em qual caminho você está entrando,
Você vai fazer uma coisa achando que você está fazendo outra. Então, para mim, é meio confuso isso, eu tentando me controlar. Essa é a grande verdade. Não tem esse controle, né? O pensamento vem, você não procure controlar. Deixa ele vir e ir embora. Só observa esse pensamento. E realmente é um processo, né? É um processo. Você está conseguindo colocar a sua plena atenção em várias coisas, e é ótimo isso, né? O que eu coloco é que isso pode ser estendido, né? Não precisa de momentos especiais, que isso pode ser estendido em uma conversa, né? Por exemplo, agora, naturalmente, em uma conversa, né, as pessoas querem exercer o poder, né? Em todas as situações, né? As pessoas têm medo de perder o controle. Então, numa conversa, tem esse processo, né, de ouvir superficialmente, não ouvir plenamente, preparando respostas, né? Isso faz parte do medo, né, do ego, né, de perder, né, perder espaço, de sofrer, né, de derrotas, né, de não ser considerado. Então, a gente fica preparando respostas, né? É um processo de reação, né? Então, a plena atenção é ouvir, só ouvir, e ter segurança de que virá a resposta, naturalmente. Ou se não ouvir resposta, também está tudo bem. O seu silêncio é a resposta, né? Em certas situações, o silêncio é a resposta. O silêncio é importante, né? Cria esses intervalos também. A gente tem essa coisa compulsiva de que a gente não pode parar, né? Se você parar, você está perdendo espaço e tal, né? Ou pode ser derrotado numa conversa, em um conflito qualquer, né? Mas o silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta, né? Mas é importante isso, ficar totalmente atento à pessoa, sem preocupação em responder àquela pessoa. É um trabalho natural, né, a ser feito, né? Então, basicamente, isso explicaria aquelas situações onde você está dialogando com alguém e aquela pessoa, antes de você terminar de falar, ela te faz uma pergunta que a sua própria resposta responderia à pergunta que ela fez. Eu não entendi bem. A pessoa fica... Você está conversando, você tá dialogando com alguém. Você, de repente, deu uma explicação sobre qualquer tema para ela. Assim que você termina de falar, ela te faz uma pergunta diferente da primeira, mas qual a resposta para essa pergunta seria o que você acabou de dizer. Então, seria esse lance de não estar presente? Sim, ela não prestou atenção no que você está dizendo, né? Em geral, as pessoas não dialogam, né? O diálogo é sempre... são conversas superficiais, né? Não há diálogo. Por isso que há tanto desentendimento, né? As pessoas estão ouvindo a outra, mas na realidade ela está ouvindo a si mesma, né? Ela está preocupada em responder de acordo com o padrão que ela tem na sua mente, né? Que tem na própria mente. Então não está aberto ao outro. Isso acontece direto, né? Faz parte da doença e do ego, né? As pessoas não se ouvem, né? Se não se ouvem, não se entendem, né? E aí vem todos os conflitos, né? Professor em sala de aula, né? A pessoa acaba de falar alguma coisa, explicar alguma coisa, vem 10 perguntando o óbvio, né?
aquilo que o professor já falou várias vezes, e tal, reforçou, e a pessoa vem e cai na mesma pergunta. E na vida é assim também, né? Parece ser a origem de todos os desentendimentos, o tal do ego, o fato de você não estar presente. Você parece que você quer impor a sua verdade como a única verdade, e a partir do momento que a pessoa te responde de uma forma que não condiz como você pensa, você já estimula a sua reação antes mesmo da pessoa terminar de falar. Na hora que ela termina de falar, você já está com toda a sua defesa pronta para tentar fazer valer o teu ponto de vista. Exatamente, exatamente. Nem ouviu, né? Ouviu algumas palavras assim que interpretou de acordo com a própria mente e já reage, não dá tempo para o outro se colocar, né? Não dá tempo para compreender o outro, para compreender o que o outro está falando. Não ouviu o outro. Não teve nem tempo de assimilar o que a outra pessoa tentou passar para ela. Sim, sim. Não assimilou nada, né? Por isso que normalmente as perguntas que ou elas já haviam sido respondidas ou elas não têm nada a ver com o que estava sendo conversado. Exatamente. Isso acontece direto, né, Eric? Perfeito. Nas suas conversas aí tem acontecido muito isso. Ah, demais. A gente parece estar falando com uma parede. Qual que é a vantagem de hoje? Hoje eu não fico mais irritado, eu não tento não julgar nada do tipo, eu simplesmente me coloco no lugar. Bom, se essa pessoa está fazendo isso, de repente, como foi o dia dela? Como ela foi tratada hoje? Será que se eu falasse alguma coisa, vamos dizer assim, reprimindo, depois estaria fazendo algum bem? Será que só de eu ouvir o que essa pessoa tem a dizer não estaria fazendo um bem maior? Hoje eu tento pensar dessa forma, né? Tento, pelo menos. Nem sempre a gente consegue. Assim, tem muito caminho pela frente, mas tem surtido muitos bons resultados nesse sentido, porque a gente não é dono da verdade, né? Ela não existe uma verdade sublime para a gente aqui não, né? No nosso tempo existem várias verdades, várias faces, né? Vários fragmentos dela, como alguém já postou, talvez tenha sido até você, né? Então a gente não pode achar que a gente sabe de tudo, né? Tem sempre o outro lado, os outros lados, as outras pessoas. A gente tem que se colocar no lugar, às vezes, a tal da empatia, e é um pouco complicado esse negócio de você não estar presente. A questão é esvaziar a mente, né? Essa é o despertar, né? É isso, né? É sair da mente, é se desidentificar dos pensamentos, né? Quer dizer, aquela história pessoal que você tem, né? A imagem que você tem de si mesmo e tal, né? É se desidentificar disso, porque isso tudo é pensamento, né? Eu sou assim, a minha história é essa, eu tive tais experiências, né? Então é isso que dá o conteúdo para o ego, né? Conteúdo para esse eu. E esse eu não é o verdadeiro eu, né? Esse é o eu que surgiu a partir dos pensamentos, né? A partir das experiências de vida e tal, das frustrações, do medo, né? Então, sair do sofrimento, né? Despertar, é se desidentificar disso. É apenas observar isso. Por isso a observação, né? Se a gente está em silêncio, apenas observando isso, você não está identificado mais com isso. Porque o pensamento compulsivo leva a pessoa e não para, né? O condutor é o pensamento, né? É o contrário. A gente tem que ter pensamentos, não os pensamentos terem a gente, né? Dominarem a gente, né? Então, é se desidentificar desse conteúdo de pensamentos, né? E emoções, raiva, medo, etc. Da maneira que você coloca é muito interessante, né? Porque a impressão que dá é que nós somos pessoas com uma ferramenta que nós não somos capazes de utilizá-la adequadamente, né? Então, por isso que nós não podemos nos utilizar dessa ferramenta, né? Basicamente é dessa forma assim que eu percebo.
Eu percebo isso. Mesmo porque quando você cria alguma coisa, sua mente cria alguma coisa em relação a você mesmo, primeiro que você vai sempre querer puxar a sardinha para o seu lado. Você vai ser o cara, você vai ser o bondoso, o caridoso, todos os seus defeitos, você vai encontrar uma justificativa para você não mudar, não querer mudar e muitas vezes para ser daquela forma. Então, basicamente é a mesma coisa que você dar uma arma na mão de uma pessoa que não enxerga. Ela vai fazer um mal enorme para ela mesma e para todo mundo que está ao redor dela, muitas vezes sem perceber. Você está identificado com o pensamento. Você está identificado com o conteúdo dos pensamentos aí, né? Ou seja, com esse eu ilusório que surgiu dos pensamentos. Está querendo se reafirmar sempre, né? Está querendo sempre não perder, né? Essa ideia de ganhos e perdas é do ego, né? Essa ideia de superioridade e inferioridade é do ego. Isso não é real. Não existe isso. E isso existe no nível da mente apenas, né? Porque, na realidade, não há separação, né? Não existe separação. Tudo é um, né? Mas a separação, ela precisa de tudo isso aí para se manter. Essa separação é o ego. Então, manter-se separado é manter no ego. Então, está sempre com necessidade de autodefesa. E está sempre com a ilusão de que vai melhorar, né? Vai melhorar. Fazendo isso, aquilo e tal, vai melhorar, né? Vai melhorar a vida, vai melhorar. Não, isso tudo é conteúdo de pensamento. A mudança não vem através dos pensamentos, não vem através desse eu ilusório. Ele vem através do silêncio. Através do silêncio interior, né? Quando a gente tem contato com a vida em si mesmo, né? Com o ser, com a consciência, né? Então, o pensamento, ele perde energia, ele deixa de ter energia. Enquanto a gente está preocupado em reagir ao mundo, reagir às pessoas e se autodefender e tal, a gente está dando energia para essa ilusão, para esse campo ilusório, né? Que é o ego. Que é a maior parte de tempo que pode ter nessa nossa vida. Oi? Que é a maior perda de tempo que nós podemos ter na nossa vida. Essa é a anomalia, né, vamos dizer, né? Essa é a anomalia. Que a gente tem que também não julgar, né? Porque isso tudo está na consciência, isso tudo surgiu da gente mesmo. Não há separação. O ego não está separado do ser. Ele nasceu do ser. Ele está nesse campo da consciência. Por isso que eles dizem que você não deve lutar contra o ego, você deve compreender e utilizar ele ao seu favor. Exatamente. Nem utilizar ele a seu favor, né? Ele é uma ilusão. Ele é uma ilusão. Ele surgiu das impressões que eu tive em relação à vida, que são impressões parciais e necessidade de autodefesa, por medo, né? Então, a gente não tem que ter expectativa em relação a ele, nem condenar, nem ter expectativa, mas compreendê-lo dentro do contexto todo, que é a consciência. Esse eu está na consciência. Só que só que a consciência é o verdadeiro eu, né? A consciência é o observador. É a consciência que vai observar esse conjunto de pensamentos, esse ego. Então, se estabelecer na consciência é silenciar a mente, né? É se afastar disso. E aí apenas observar, né? Não condenar, não reclamar, não se culpar,
não se considerar vítima. Ah, minha vida foi assim porque, né, aconteceu isso, isso, isso. Ninguém é vítima e ninguém tem culpa. Isso aí faz parte de um conjunto, né? De um conjunto de pensamentos que é passado. Ele não tem, ele não tem presença, ele é passado, ele existe apenas na mente. Ele não é verdadeiro, ele não é real. São impressões. Lembranças. Lembranças, né? Lembranças emocionais, né? É um conteúdo emocional, é um conteúdo psicológico. Porque a gente pode ver o que aconteceu apenas como fato. Ah, eu nasci em tal cidade, minha infância foi assim, eu tive uns amigos assim, mas só que aquilo não te traz nada para o presente, entendeu? É apenas fato. Não traz nenhuma mágoa, não traz nada, né? Ah, eu nasci na beira de um rio, não sei aonde. Isso pode ser apenas fato, eu nasci lá e daí? Pronto, aquilo ali foi, nasci lá, e daí? Não tem nenhum efeito para a minha vida hoje, né? Só que as pessoas carregam esse conteúdo, né? Como um conteúdo psicológico, né? Então isso passa a influenciar a vida das pessoas, né? E não é real, porque isso são coisas passadas e são impressões. A impressão daquela criança talvez tenha sido totalmente, né, assim, é apenas uma impressão. A impressão que os outros tiveram do mesmo fato foram outras impressões. Então não é real, não tem nada de real. Mas as pessoas se apegam nesse conteúdo, né? Se apegam nesse conteúdo, se identificam com isso. Esse é o problema, né? Então, sair desse conteúdo emocional, né, é o despertar, né, para a vida. Pode falar, Eric. Por isso que dizem muito que a gente tem que viver no presente, porque é o nosso presente que vai construir o nosso futuro, que vai ser o nosso passado. E se a gente se apegar ao tal do passado, eles são apenas ilusões que não fazem diferença nenhuma, porque eles não vão mudar o nosso futuro. Né? Não sei se eu estou falando alguma coisa meio louca, mas conforme eu peguei para analisar, isso é uma coisa muito interessante, que realmente o pessoal, as pessoas, até mesmo eu, todo mundo, eles se apegam muito nessas identificações. Ah, eu fui, eu tive, esse tipo de coisa. Isso só atrasa a sua evolução, né? Porque é passado, são lembranças. Né? Então, se você deixa isso para trás e você vive o presente, você tem todo o poder na sua mão. O que foi o seu passado não importa nem um pouco. Entendeu? Quer dizer, desculpa, mas é muito interessante essa forma como é colocada, porque se você parar para analisar, faz todo sentido. Né? Como você comentou, eu nasci em tal lugar. Você teria que nascer em algum lugar? Para onde você veio não importa. O que você faz hoje, onde você está hoje, o que você está fazendo hoje, a sua atitude de hoje é o que importa. Não foi presente. Isso que eu acho muito legal. As pessoas interpretam o presente como consequência do passado, e ela formulou isso dessa forma, né, como uma linearidade, né, o passado te trouxe até aqui. É essa confusão, né? E o futuro é a projeção do passado também, né? Então as pessoas ficam presas ao passado, no presente, né? Os mortos governam os vivos, né? Tem essa frase, né? E o futuro você vê como projeção, né? É projeção só do passado. Ah, eu não tive, né? Como eu não, quer dizer, esse conteúdo que dá sentido, entre aspas, né, para a vida da pessoa, né? Ah, a minha vida foi assim, mas vai ser diferente, né? O que ela está fazendo? Ela está apenas mudando alguma coisa do passado. Ela quer inverter os sinais do passado para o futuro.
Ou ela quer que continue daquele jeito mesmo. Meu pai me ensinou que é assim e tal, e quero que seja assim, né? Então, sempre como projeção do passado, né? Sobre projeção desses pensamentos, né? Desses registros, né? De pensamento que tem na mente da pessoa, né? Então, se você vive no presente, isso deixa de existir. Você está no presente. A partir do presente, você pode intencionar algo, né? Intencionar algo, isso faz parte, né? Você une, você pode intencionar algo e organizar esse algo para que aconteça, né? Planeje esse algo, né? Mas de uma forma diferente, não como projeção do passado. Isso a partir, né, da vida consciente mesmo, de estar consciente, né? De não estar sendo influenciado por esse passado. Faz total sentido, porque mesmo porque o que aconteceu, aconteceu, e se você carregar pelo resto da vida o julgamento pelo que você fez, deixou de fazer, pelo que você poderia ter feito, você não muda o seu presente. Se você não mudar seu presente, o seu próximo passado vai ser igual. Então, talvez é até uma forma de você justificar você não querer uma mudança, né? Pegar pelo passado, pelas suas lembranças, falar assim, olha, assim, foi assim, eu vou continuar assim. Uma coisa assim, é um pouco complicado isso. Se você analisar bem a fundo, isso aí explica muita coisa estranha que a gente vê hoje em dia nas pessoas, assim, nós mesmos também. As pessoas no automático aí do ego, eles se repetem, né? Os filhos repetem os pais, né? Que repetiram os avós, né? Esse é um processo que é algo que pode acontecer ao infinito, né? Esse apego ao passado também ele poderia, de alguma forma, ser relacionado com o fato de um pai, uma mãe, querer que o filho seja da mesma forma que ele foi? Tipo, uma continuação de alguma coisa que a pessoa não quer abrir mão? Sim, sim. Os pais geralmente projetam expectativas para o filho, né? Quer dizer, a continuação deles, a continuação desse passado, que pode ter sido, sei lá, reorganizado em algumas coisas, né? Através do pensamento, e levado a essa projeção, né? Então, é sempre uma continuação. Enquanto você não estiver consciente, é uma continuação. E isso se dá através da questão até celular, né? Do DNA, né? Então, recebe isso, essas informações, né? Então, despertar é estancar esse processo todo, né? De continuidade, de inconsciência, né? Uma continuidade inconsciente, né? É muito interessante isso, muito interessante. Dá a margem aí para a gente estar analisando várias situações. Na verdade, não o lance do julgamento, mas para a gente entender por que determinadas coisas acontecem de uma determinada forma, observando, né? Fazendo essas observações, assim, são muito interessantes. Então, há todo um trabalho para superar isso aí, né? Assim, estar consciente disso, né? Estar engajado nessa mudança, né? Isso é fundamental, né? Se nós queremos liberdade, né? Se nós queremos nos livrar disso, a gente tem que estar determinado e persistir nesse trabalho, né? Sem cobrança, sem julgamentos, evidente, né? Mas sempre procurando se lembrar dessas práticas básicas, né? Que é a respiração, né? Prestar atenção na respiração,
estar no presente, ouvir o outro plenamente, né? Atenção plena, né? Praticar atenção plena em todos os sentidos, né? Atenção plena na visão, atenção plena na respiração, atenção plena no tato, né? Na audição. Estar no mundo, né? Efetivamente, né? Estar presente, né? Como forma de, né? Que é o real, né? Isso é o real. A gente não se dá conta, mas o esforço é para estar no ego, não é para estar presente. Só que a gente acha que o ego é o natural, né? Que estar no pensamento é natural. Então as pessoas têm dificuldade de ficar presentes, têm dificuldade de apenas respirar, né? De meditar, né? Porque o antinatural, que é o estar na mente, estar no pensamento, passou a ser o natural, entre aspas, né? Então, no início requer uma certa persistência, né? Mas à medida que você fica mais na consciência, e é isso que você está vivendo, você está percebendo isso, a gente quer ficar mais ainda, né? Eric? Entendi. Uma pergunta. Nesse caso aí do estar presente, pelo fato de você ter essa percepção aí da vida em si, seria esse um motivo pelo qual o pessoal recomenda prática de meditação para crianças, esse tipo de coisa com déficit de atenção, esse tipo de coisa, em vez de utilizar qualquer medicamento, alguma coisa assim? Seria relacionado nesse sentido? Os benefícios seriam nesse sentido? A partir do momento que você medita, você está mais presente nas situações, em tudo, você tem esses benefícios ou é viagem nisso? Eu não entendi, em função do som do microfone, eu não ouvi tudo que você falou, né? Você colocou que a meditação, né? É por isso que as pessoas colocam que a meditação... Na verdade, o que acontece? Você tem crianças assim, que tem problemas com atenção, né, não está aceitando todo, vamos dizer assim, a rotina que uma criança tem, né? Então, você frequenta a escola, você está tendo aulas, né? Então, tem aí muitas sugestões que, ao invés de uso de qualquer tipo de medicamento, seria a prática da meditação, né? Então, pelo que você colocou para mim agora, essa última parte, eu vi vamos dizer assim, uma associação tremenda entre uma coisa e outra e os benefícios que isso aí poderia trazer para essa criança, né? Então, Sim. Seria mais ou menos nesse sentido. Sim. Por exemplo, no contato com a natureza, né? Porque é interessante você tirar assim, a criança também dessa rotina, né? De vida em apartamento, né? E, por exemplo, ir para a natureza, né? Que a própria natureza é algo novo para ela, né? E isso favorece ela ficar atenta. Porque o que tem que ser desenvolvida nela é justamente isso, né? A atenção. A atenção. Mas, ao contrário disso, eles indicam os remédios, né? Que vai procurar corrigir uma deficiência, entre aspas, aí, né? Que muitas vezes nem é deficiência de atenção, né? Muitas vezes é o fato da criança ser muito realmente ativa, né? E as pessoas às vezes diagnosticam como sendo déficit de atenção, né? Essas coisas nem sempre é déficit de atenção, acho que nem existe isso na realidade, né? Essa foi uma forma que usam, né? Mas, de repente, a criança é atenta, só que ela é muito ativa, né? E isso incomoda, né? Muita atividade, né? Então, isso precisa ser observado. O remédio é uma coisa né, que tem que ser administrada com muito cuidado, né? Não num nível que se administra, né?
Então, o contato com a natureza, o fato da criança, né, ter um contato com a água, com a terra, as plantas, né, isso favorece a atenção, né, mais pormenorizada e tal, né. É um caminho, né, importante aí para se evitar essa coisa do remédio, né. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Então é isso. A sociedade ela quer medicar todo mundo, né? Quer enquadrar todo mundo e colocar todo mundo assim sob controle, né? E o remédio é controle, né? Na maior parte das vezes é controle, né? Na verdade, ele pode curar um sintoma, né? Mas na verdade, dificilmente ele vai curar a causa, né? Eu, graças a pessoas como você, assim, eu consegui estar dando a volta por cima e não foi remédio que resolveu, né? Isso é só a prova viva do que você está dizendo. Eu fiz essas perguntas a respeito de criança porque eu tenho meu irmão e eu tento passar da melhor maneira possível esses benefícios que eu venho obtendo, né? Então, às vezes a gente fica numa certa dúvida se a gente está falando ou está dando a dica certa, né? Então, eu aproveitei a deixa aí da nossa conversa e já grudei esse pedacinho aí junto. Mas, poxa, é muito legal mesmo. Isso aí traz uma mudança na vida da gente que só quem experimenta o fundo do poço e depois sai por esse caminho pode dizer o quão poderoso é essa tal da meditação e do conhecimento a si próprio. Legal. Isso não tira, por exemplo, né, o valor, né, que pode ter uma medicação e tal, né? E nem, por exemplo, em certos casos, quando a pessoa começa o processo de meditação, não é indicado que ela tire os remédios repentinamente, né? Mas que ela vá administrando isso, né? Até que se introduza a meditação, né? Mas o problema, como eu disse, assim, é essa alta medicação, né? Essa coisa de medicar todo mundo em grande quantidade, por qualquer coisa, né? Sem observar realmente o que é necessário, né? Porque a gente está num mundo totalmente artificial, né? Em geral, as pessoas estão vivendo na vida urbana, né? Em espaços restritos, né? Dentro de apartamentos, em contato só com asfalto, automóvel, né? E isso é uma distorção também, né? Isso não favorece ao desenvolvimento das crianças, né? Pode-se viver aí também, mas é necessário que tenha contato com a natureza também, né? É fundamental, né? Nós somos natureza, né? Realmente. E tem um outro detalhe, quando você não tem contato com a natureza, com animais, assim, você não aprende a respeitar. Então, por esse outro lado aí também é muito interessante. Exatamente, né? Não há nenhuma relação, né? De harmonia com aquilo, né? Com a natureza, né? Não há uma relação harmônica, né? Então, aí vem a violência, etc., né? Não respeita, né? Como você diz aí. Tudo bem, Eric? Maravilhosamente. Você quer colocar mais alguma coisa e tal, né? Geralmente a gente faz 1 hora, 50 minutos. Como a gente só nós dois hoje, se quiser colocar mais alguma coisa. Não, seria isso mesmo. Na verdade, eu fiquei muito feliz. Eu entrei hoje com uma vozinha e me disse, entra lá que hoje vai ser diferente. Estou muito feliz de estar aqui novamente com você. Plenamente. Você já veio alguma vez, já, né? Já. É que Mas você não participou. O que acontece? Eu vi, tinha bastante pessoas, estava todo mundo empolgado ali, né? Eu falei, poxa, eu vou absorver um pouquinho, ouvir um pouquinho, e depois uma próxima vez aí
a gente conversa, porque oportunidades não vão faltar. Eu gosto muito aí desses eventos que você faz, recomendo aí, indico para todo mundo. Então, é aquela coisa, um dia de cada vez, né? Sem problema nenhum. Tranquilo, tranquilo. As coisas vão acontecendo, né? Perfeito. Sem que a Sempre. Se a gente gente queira controlar, né? Isso, exatamente. Quanto menos a gente quiser controlar, melhor vai acontecer. Exatamente. Como diz o budismo, né? O obstáculo é o caminho, não é assim que dizem? Então, é a mesma coisa. Perfeito. Viu, Eric? Eu gravei a nossa conversa. Tudo bem eu postar a gravação? Claro, sem problema nenhum. Na verdade, não precisava nem ter perguntado. Fique à Não, mas vontade. é bom perguntar. Legal, maravilha. É uma honra. Obrigado, Eric. Tudo de bom para você, viu? Maravilha. Para você também. Até semana que vem. Estaremos aqui. Ah, legal. Um abraço. Abraço, boa noite. Boa noite.